Todos os dias antes de dormir, eu olho para uma caixa de madeira que guardo no fundo do meu guarda-roupa. Dentro dela, há um pedaço do passado que nunca consegui deixar para trás. Um véu branco, amarelado pelo tempo, e uma carta que nunca foi lida por quem deveria. Essa é a história do dia em que minha vida acabou antes mesmo de começar. Meu nome é Dona Valdirene, tenho 79 anos, e carrego dentro do peito uma dor que, mesmo com o passar das décadas, nunca desapareceu. Dizem que o tempo cura tudo, mas eu discordo. O tempo apenas nos ensina a conviver com certas feridas, mas há dores que se tornam parte de quem somos. Eu já fui uma jovem cheia de sonhos, pronta para viver o dia mais feliz da minha vida. Mas, em uma fração de segundos, o destino me arrancou o que eu mais amava e transformou meu casamento em um funeral. Antes de continuar, gostaria de saber de onde vocês estão vendo essa história da minha vida. Aproveita e já se inscreva no canal e curta o vídeo, que isso nos ajuda muito. Nasci em 1945, em uma cidadezinha pacata do interior do Rio Grande do Sul, chamada Sinimbu. Naquela época, a vida no interior era simples e difícil ao mesmo tempo. Cresci vendo minha mãe lavando roupas no rio para ganhar uns trocados, e meu pai trabalhava na roça, capinando sob o sol escaldante. A gente não tinha luxo, mas também não passava fome. A casa onde morávamos era pequena, com paredes de barro e telhado de sapê. Durante o inverno, o vento gelado entrava pelas frestas da janela e eu me encolhia ao lado dos meus irmãos para dormir. A vida para as mulheres naquela época era previsível. Desde pequena, minha mãe me ensinou que eu deveria aprender a cozinhar, costurar e cuidar de uma casa, pois um dia eu teria um marido para servir. Mas eu não me importava porque meu sonho era simples: encontrar um homem bom, casar, construir uma família e ser feliz. Eu não pedia muito, só queria uma vida tranquila, longe dos sofrimentos que via minha mãe passar. Naquela manhã de 12 de junho de 1965, acordei com o coração transbordando de alegria. Meu casamento seria em poucas horas. A sensação era de que minha vida estava começando de verdade naquele dia. Minha mãe e minhas irmãs corriam pela casa, ajustando os últimos detalhes, enquanto eu tentava controlar a ansiedade. Minha pele estava quente, meu estômago embrulhado, e, por mais que eu soubesse que era um dia feliz, eu sentia um frio na barriga, que parecia diferente de qualquer outro que já tive. "Acorda, Valdirene! Hoje é o grande dia!" gritou minha irmã mais nova, Zélia, com um sorriso largo. Ela tinha 14 anos, era cheia de energia e sempre dizia que queria ter um casamento como o meu, um dia. Eu sorri de volta, tentando esconder a emoção. Lá fora, meu pai afiava uma faca na pedra, preparando-se para cortar os pães e frios que seriam servidos no café da manhã dos convidados. Minha mãe, de avental amarrado na cintura, mexia uma panela de leite no fogão de lenha. O cheiro de café fresco tomou conta da casa, misturado ao perfume das flores que minha irmã mais velha, Jandira, colheu do quintal para enfeitar a mesa. Eu sentei na cadeira de madeira perto da janela, observando o sol dourado invadir a cozinha. Estava tudo tão perfeito. Foi nesse momento que ouvi um assobio vindo do portão. Meu coração acelerou antes mesmo de eu olhar. Era Antônio. Ele não deveria estar ali. Era costume que o noivo não visse a noiva antes do casamento. Mas Antônio nunca foi um homem que seguisse essas superstições. Ele tinha pressa em viver. "Que falta de paciência, homem!" Minha mãe ralhou, secando as mãos no avental. "É só um minutinho, Dona Marina. Eu juro." Ela resmungou, mas abriu a porta para que ele entrasse. Quando ele passou pela soleira, senti um arrepio. Antônio vestia uma camisa branca engomada, de mangas compridas e calça preta. Os cabelos estavam molhados como se tivesse acabado de sair do banho. E o cheiro... Ah, como me lembro daquele cheiro! Ele usava uma loção de barbear barata,
mas que para mim era o melhor perfume do mundo. Ele sorriu e eu sorri de volta. "O que foi, seu apressado?" Brinquei, cruzando os braços. Antônio me olhou com um brilho diferente nos olhos. Ele sempre me olhava com amor, mas naquele dia havia algo mais. Era como se ele quisesse guardar aquele momento para sempre. "Eu só queria te ver antes do altar." "Dizem que dá azar." "Azar maior seria eu não te ver hoje." Ele segurou minha mão. Seus dedos estavam quentes, firmes. Foi um aperto forte, como se ele quisesse me passar uma mensagem que eu ainda não conseguia entender. "Eu vou ali buscar um detalhe importante para o casamento. Uma surpresa para você." "O quê? Me diz." Ele riu e balançou a cabeça. "Se eu contar, perde a graça. Mas prometo que volto antes da missa." Meus olhos brilharam. Antônio sempre pensava em detalhes. Ele não tinha dinheiro para grandes presentes, mas sempre encontrava uma forma de me surpreender. "Eu já te amo. Não precisa de mais nada." "Eu sei, mas deixa eu fazer isso por nós." Foi então que ele fez algo que nunca havia feito antes. Ele me segurou pelo rosto e me deu um beijo demorado na testa. Ali estava meu último olhar, meu último toque, minha última memória dele em vida. Ele saiu pela porta, virou-se uma última vez e me lançou um sorriso, e então foi embora. Eu ainda me lembro da forma como o sol brilhava nas costas dele enquanto ele caminhava até a estrada de terra. Do jeito como sua sombra se projetava no chão, da poeira subindo com os passos apressados. Aquela foi a última vez que vi Antônio. O tempo passou devagar depois que ele saiu. Voltei para dentro de casa com um sorriso bobo no rosto, imaginando o que poderia ser a tal surpresa. Uma flor? Um laço? Um presente? Eu não tinha como saber que o destino me preparava uma surpresa completamente diferente. Minha mãe me chamou para tomar café, mas eu mal conseguia comer. Eu estava tão nervosa, tão ansiosa, que a comida parecia não descer. As mulheres da cidade começaram a chegar para me ajudar a me vestir. Dona Anésia, uma vizinha de muitos anos, ajudou a prender meu véu com grampos de cabelo. Minhas irmãs ajeitaram as rendas do vestido. E o tempo passou. 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. E Antônio não voltou. No começo pensei que ele apenas tivesse se demorado. Talvez estivesse preso em alguma conversa com um amigo na feira. Talvez tivesse encontrado alguém na estrada. Mas conforme os minutos viravam horas, comecei a sentir o aperto no peito. Algo estava errado. Os cochichos começaram. As mulheres olhavam umas para as outras preocupadas. Meu pai saiu de casa. Foi até a praça, até a feira, até a casa da família de Antônio. Nada. E então, um homem entrou correndo pela igreja. Ele estava pálido, suado, ofegante. A cena pareceu acontecer em câmera lenta. Teve um acidente na estrada. Um carro capotou. Era Antônio. O mundo ao meu redor escureceu. O chão sumiu. Minha mãe gritou. As mulheres começaram a chorar. Minhas irmãs tentaram me segurar, mas minhas pernas não me obedeciam. Não, 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 não! Tentei correr, mas fui segurada. Eu queria vê-lo. Precisava vê-lo. Mas Antônio não voltaria mais. Naquele dia, meu casamento se transformou em um velório. Minha vida mudou para sempre. E foi então que conheci Antônio, o grande amor da minha vida. Eu tinha 17 anos quando o vi pela primeira vez, na feira da cidade. Ele vendia queijos e doces de leite, enquanto eu acompanhava minha mãe para comprar mantimentos. Antônio era 2 anos mais velho. Tinha um sorriso fácil e um olhar tão profundo que parecia enxergar minha alma. No momento em que nossos olhares se cruzaram, senti algo dentro de mim que nunca se havia sentido antes. Meu coração bateu mais forte, minhas mãos suaram, e naquele instante
eu soube que ele seria o homem com quem eu me casaria. Nos dias seguintes, comecei a encontrá-lo com mais frequência. Ele sempre dava um jeito de passar perto da minha casa, fingindo que estava só de passagem. Até que um dia, criou coragem e pediu permissão ao meu pai para me visitar. Naquele tempo, namoro era coisa séria. Não existia essa liberdade de hoje, em que os jovens se encontram sozinhos. As visitas eram feitas na sala de casa, sob o olhar atento dos pais. Mas nada disso importava, porque a cada encontro eu me apaixonava mais por ele. Antônio era um rapaz trabalhador e honesto. Desde cedo, ajudava o pai na roça e vendia os produtos da família na feira para ajudar em casa. Ele não tinha dinheiro nem posses, mas tinha algo muito mais valioso: um coração bom e a promessa de um futuro digno ao meu lado. Depois de 2 anos de namoro, finalmente ficamos noivos. Antônio pediu minha mão em casamento em um jantar simples, rodeado por nossas famílias. Eu me lembro como se fosse hoje da alegria que senti naquele momento. Era um misto de ansiedade, felicidade e gratidão. O casamento foi marcado para o dia 12 de junho de 1965, um dia que eu sonhei tantas vezes que parecia um conto de fadas prestes a se tornar realidade. Os preparativos foram feitos com o pouco que tínhamos. Minha mãe costurou meu vestido de noiva à mão, reaproveitando tecidos que conseguiu na igreja. Era um vestido simples, mas para mim era a coisa mais linda que já vi. O véu, delicado e bordado, foi emprestado por uma vizinha que havia se casado no ano anterior. Antônio, por sua vez, conseguiu comprar um terno usado de um senhor da cidade. Ele me disse, com os olhos brilhando, que nunca havia vestido algo tão bonito. Na noite anterior ao casamento, mal consegui pregar os olhos. Minha cabeça estava cheia de sonhos, imaginando como seria minha nova vida ao lado do homem que eu amava. Eu já podia me ver acordando cedo para preparar o café para Antônio, cuidando da nossa casa, criando nossos futuros filhos. Eu estava prestes a realizar meu maior desejo. Na manhã do dia 12 de junho, acordei antes do sol nascer. A casa estava em festa, minha mãe preparando os últimos detalhes, minhas irmãs ajeitando meu cabelo. A igreja já estava enfeitada com flores colhidas no quintal. Tudo estava perfeito. Mas eu não sabia que aquele seria o dia mais doloroso da minha vida. Por volta das 9 da manhã, Antônio passou rapidamente na minha casa para dizer que iria buscar um detalhe de última hora para o casamento. Ele queria comprar uma flor especial para colocar no paletó. Me deu um beijo na testa e disse: "Daqui a pouco te vejo no altar." Aquelas foram as últimas palavras que ouvi dele. 1 hora passou. Depois, 2. O relógio marcava 12:00 e Antônio ainda não havia chegado. O padre já começava a ficar impaciente. Os convidados cochichavam. Um aperto no peito começou a me dominar. Algo estava errado. Foi então que um homem entrou correndo pela igreja, ofegante e com o rosto pálido. Eu nunca vou esquecer aquelas palavras. "Teve um acidente na estrada. Um carro capotou. Era Antônio." Naquele momento, o mundo girou ao meu redor. As vozes das pessoas ficaram distantes. Meu corpo ficou fraco, minhas pernas cederam e eu caí no chão. Antônio nunca chegou ao altar. Ao invés de um casamento, houve um velório. O vestido branco que minha mãe costurou com tanto carinho se tornou o símbolo do meu luto. O dia que deveria ser o mais feliz da minha vida se transformou no mais cruel de todos. Eu passei anos sem conseguir olhar para aquele vestido. Durante muito tempo, odiei a vida por ter me tirado o que mais amava. Me tranquei no meu mundo, sem esperança, sem vontade de seguir em frente. Eu achei que nunca mais poderia ser feliz. Mas essa história ainda não acabou. A vida, de formas misteriosas, nos ensina que mesmo nos piores momentos, ainda há esperança. Eu jamais poderia imaginar que décadas depois, algo aconteceria para mudar o rumo da minha história.
Mas isso eu conto depois. O mundo ao meu redor parecia um borrão. Lembro de ver rostos aflitos, mãos no rosto, murmúrios e soluços. Mas o que realmente ecoava na minha mente era a última frase que ouvi. Teve um acidente. Era Antônio. Eu senti minhas pernas falharem. Foi como se meu corpo não me pertencesse mais. O vestido de noiva que minha mãe costurou com tanto carinho ficou sujo de poeira quando caí no chão da igreja. Eu ouvi vozes ao meu redor, mas nenhuma delas fazia sentido. O tempo parecia ter parado. Não, não, não! Sussurrei, agarrando o braço de meu pai, que tentava me segurar. Ele me olhava com os olhos cheios de dor, sem saber o que dizer. Minha mãe chorava desesperada, segurando a cabeça entre as mãos. As mulheres da cidade começaram a rezar. Algumas foram se esconder no canto da igreja. Outras apenas baixaram os olhos, sem coragem de me encarar. Até que alguém disse as palavras que despedaçaram meu coração de vez. Valdirene, ele não resistiu. O som ao meu redor desapareceu. Eu queria correr. Queria correr até onde ele estava. Queria ver com meus próprios olhos que tudo aquilo era mentira. Mas não conseguia mover um músculo sequer. Foi quando senti braços me segurando, me levantando. Meu pai e um dos irmãos de Antônio me ampararam, tentando me manter de pé. Minhas mãos tremiam. Meu corpo estava mole, o coração disparado. Mas, de alguma forma, consegui perguntar com a voz quase sem som. Onde ele está? O irmão de Antônio olhou para baixo. O trouxeram para a casa da mãe dele. Foi o suficiente. Eu saí correndo. Corri sem pensar. Corri sem fôlego. Corri como se, ao chegar lá, pudesse mudar a realidade. Lembro que as ruas de Sinimbu estavam estranhamente silenciosas. Os vizinhos assistiam tudo de longe, escondidos atrás das janelas. Algumas mulheres levavam as mãos ao peito ao me ver passar. Eu sentia o peso dos olhares sobre mim, mas nada importava. Quando cheguei na casa de Antônio, vi a mãe dele sentada na varanda, destruída pela dor, segurando um terço entre os dedos. Ao me ver, ela desabou no chão, chorando alto. E foi só quando entrei na casa que a verdade me atingiu como um soco no peito. Antônio estava ali, deitado sobre a mesa da sala, coberto por um lençol branco. Meu Antônio, meu noivo, meu futuro. Mas agora ele era só um corpo. Não! Não! Minha voz ecoou pela casa. Corri até ele, agarrei suas mãos. Estavam frias. Antônio, acorda! Você me prometeu! Você me prometeu! A mãe dele chorava ao meu lado. O pai dele, um homem forte, estava ajoelhado ao lado da mesa, sem forças para dizer uma palavra sequer. Meus dedos tremeram ao tocar seu rosto. Não podia ser real. Mas era. E foi ali, vendo meu amor deitado, sem vida, que finalmente entendi. Meu casamento havia se tornado um velório. Naquela mesma tarde, em vez de me vestir para o altar, me vesti para um enterro. O vestido de noiva continuou na cadeira do quarto, intacto, como um lembrete cruel do que poderia ter sido. Minha mãe, sem forças, me entregou um vestido preto velho, que uma de minhas tias havia trazido. Eu nem lembro de ter colocado o vestido. Lembro apenas do frio na barriga, da ânsia de vômito, do vazio dentro do meu peito. A cidade inteira se reuniu no cemitério. Não era para ser assim. Eu deveria estar na igreja, cercada de flores brancas, ouvindo o padre abençoar nossa união. Mas, em vez disso, eu estava diante de um caixão, ouvindo a terra ser jogada sobre o homem que eu amava. O padre disse algumas palavras. Eu não ouvi. Algumas pessoas cantaram um hino. Eu não ouvi. Só conseguia olhar para aquele caixão. Só conseguia ouvir as últimas palavras de Antônio ecoando na minha mente. Se eu contar, perde a graça. Mas prometo que volto antes da missa.
Mas ele não voltou. E eu nunca descobri qual era a surpresa que ele queria me dar. Os dias seguintes foram um borrão. Minha mãe me forçava a comer, mas tudo tinha gosto de nada. Meus irmãos tentavam me distrair, mas nada fazia sentido. O vestido de noiva permaneceu pendurado no quarto, até que um dia, minha mãe decidiu dobrá-lo e guardá-lo no fundo do guarda-roupa. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e eu parei de viver. Você precisa seguir em frente, minha filha. Eu ouvi essa frase tantas vezes que perdi a conta. Todos esperavam que, com o tempo, eu fosse me conformar. Que um dia eu voltaria a sorrir, a me interessar por outro homem, a construir uma nova família. Mas o que ninguém entendia era que eu já tinha feito meus planos. E todos eles incluíam Antônio. Sem ele, o mundo perdeu as cores. E eu comecei a acreditar que nunca mais seria feliz. Mas a vida, de forma cruel e imprevisível, tinha outros planos para mim. E por mais que eu achasse que minha história de amor havia acabado, algo ainda iria acontecer que mudaria tudo. Mas isso eu conto depois. Os primeiros dias após o enterro de Antônio foram um borrão. Eu me sentia como uma folha seca levada pelo vento, sem rumo, sem vontade, sem motivo para seguir. A cidade, que antes parecia cheia de vida, agora parecia sufocante. Cada rua, cada esquina, cada olhar carregava um peso que me esmagava um pouco mais. As pessoas cochichavam quando eu passava, algumas com pena, outras apenas curiosas. Tão jovem, tão bonita, e já viúva sem nunca ter casado. Eu não saía de casa. Passei semanas trancada no quarto, deitada na cama, encarando o teto. Minha mãe tentava me chamar para comer, mas eu mal sentia fome. Meus irmãos tentavam me animar, mas eu não conseguia responder. O tempo virou um peso insuportável. O vestido de noiva, aquele que eu passei meses sonhando em usar, agora estava dobrado no fundo do guarda-roupa. Minha mãe tentou escondê-lo, mas eu sabia que ele estava lá. Sabia que mesmo que eu tentasse seguir em frente, aquela lembrança nunca iria embora. Viver em Sinimbu se tornou uma tortura. Eu não podia dar um passo sem que alguém me olhasse com pena ou curiosidade. Algumas pessoas vinham até mim com palavras de consolo, mas, no fundo, eu sabia que o tempo seguiria para elas. Para mim, não. Na feira, os vendedores olhavam para mim com um silêncio desconfortável. As vizinhas que antes falavam sobre vestidos e casamento, agora falavam sobre como eu precisava me recuperar. Mas como se recupera de algo assim? Nos domingos eu evitava passar perto da igreja. O sino que tocava para as missas era o mesmo que deveria ter tocado no meu casamento. Mas no lugar dos sinos da celebração, o que eu ouvi naquele dia foi o som abafado dos soluços no cemitério. E toda vez que alguém dizia, "O tempo cura", eu queria gritar, porque o tempo não curava nada. O tempo apenas me mostrava, dia após dia, que eu estava sozinha. Os meses viraram anos, e eu permaneci ali, presa no passado. Eu nunca mais fui a mesma. Depois da morte de Antônio, me tornei uma sombra de quem eu já fui um dia. As moças da minha idade estavam se casando, formando família, tendo filhos. Mas eu continuava presa naquela casa, presa naquele luto, presa naquele amor que nunca me permitiram viver. Eu via as outras mulheres da minha idade casando, tendo filhos, começando suas vidas. Mas a minha vida tinha parado no dia em que Antônio foi enterrado. Aos poucos, fui me fechando ainda mais. Não saía de casa, não falava com ninguém. Minha mãe dizia que eu precisava voltar a viver. Mas como se a vida já não fazia mais sentido. Me ofereceram trabalho como costureira, ajudando as mulheres da cidade a fazerem vestidos para festas e casamentos. Recusei. Eu nunca mais quis tocar em um vestido de noiva. Tentei ajudar minha mãe em casa, mas cada prato lavado, cada roupa estendida, cada pão sovado,
Trazia uma memória de Antônio. Tudo me lembrava dele. Tudo. A noite era o pior momento. Era quando a casa ficava silenciosa. Quando todos dormiam e eu ficava sozinha com meus pensamentos. Muitas vezes, de madrugada, eu sentava na varanda e ficava olhando para na estrada, onde vi Antônio pela última vez. Eu esperava vê-lo voltando. Esperava que tudo tivesse sido um erro. Mas ele nunca voltou. Com o passar dos anos, a cidade começou a pressionar minha família. Eu já estava chegando aos 26 anos. E para os padrões da época, uma mulher solteira nessa idade já era considerada uma solteirona. Minha mãe começou a insistir para que eu conhecesse outros homens. Algumas vizinhas tentaram me apresentar a rapazes da cidade. Diziam que eu ainda era jovem, que merecia tentar de novo. Mas como se eu nunca consegui deixar Antônio partir? Toda vez que alguém sugeria que eu conhecesse um pretendente, meu estômago se revirava. Eu não queria outro amor. Eu não podia. O lugar de Antônio ainda estava ocupado dentro de mim. Foram quase 10 anos vivendo assim. Presa. Sozinha. Mas a vida tem formas misteriosas de agir. Quando eu já havia aceitado que minha história estava escrita em tristeza, quando eu já não esperava mais nada de novo, algo aconteceu. Algo que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre amor e destino. Algo que eu jamais poderia imaginar. Os anos passaram. A dor não foi embora, mas se acomodou dentro de mim, como um peso que eu carregava todos os dias. Me acostumei com a solidão, com o silêncio da casa, com as noites em claro olhando para o teto e me perguntando como teria sido minha vida se Antônio tivesse chegado à igreja naquele dia. Minha rotina era sempre a mesma. Ajudava minha mãe em casa, ia até a venda buscar mantimentos, voltava e passava o resto do dia trancada no quarto. Os dias eram cinzentos, monótonos, sempre iguais. Até que, em 1974, algo aconteceu. Foi uma manhã como qualquer outra. Minha mãe havia me pedido para ir até a feira buscar algumas coisas. Como eu evitava sair de casa, já fazia meses que eu não passava pelo centro da cidade. Mas, naquele dia, ela insistiu. Valdirene, precisa sair um pouco. Vai buscar farinha e café para mim, por favor. Eu quis recusar, mas não queria decepcioná-la. Coloquei um vestido simples, prendi os cabelos e fui. Andar pelas ruas de Sinimbu depois de tanto tempo era estranho. Senti os olhares das pessoas sobre mim. Algumas cochichavam, outras apenas desviavam os olhos. Era como se eu ainda carregasse uma marca. Como se todos ainda me vissem como a noiva que nunca casou. Mas foi na feira que minha vida mudou. Enquanto escolhia alguns pães para levar, ouvi uma voz firme e educada atrás de mim. Bom dia, senhorita. Virei-me e vi um homem alto, de olhar calmo e sorriso discreto. Ele vestia uma camisa social simples, de mangas dobradas, e segurava uma sacola de compras. Bom dia, respondi sem dar muita atenção. Ele continuou me observando por alguns segundos antes de falar. Desculpe perguntar, mas você não é a filha da dona Marina? Assenti surpresa. Sou sim. Ele sorriu. Eu me chamo Renato. Acabei de me mudar pra cá. Minha mãe fala muito da sua família. Renato. O nome não me dizia nada, mas havia algo nele que me deixou intrigada. Talvez fosse o jeito respeitoso de falar. Talvez fosse o olhar tranquilo que me lembrava um pouco de Antônio. Conversamos por alguns minutos. Descobri que ele havia se mudado para a cidade há pouco tempo, depois de anos morando em Cachoeira do Sul, onde trabalhava como contador. Agora estava ajudando um tio que havia aberto uma loja de tecidos na cidade. Ele era diferente. Não falava muito, mas ouvia com atenção. Não tentava puxar conversa à força, mas também não deixava o silêncio desconfortável. E pela primeira vez em muitos anos, senti algo diferente dentro de mim. Uma sensação leve. Como se, por um instante,
meu coração cansado tivesse despertado. Depois daquele dia, comecei a encontrar Renato com frequência. Ele sempre passava perto da minha casa e, às vezes, conversava com meu pai sobre negócios. Minha mãe logo percebeu e começou a me incentivar. Ele é um homem bom, Valdirene. Talvez seja um sinal de Deus. Mas eu não queria acreditar nisso. O medo me consumia. E se eu me permitisse sentir outra vez e a vida me arrancasse isso de novo? Eu não podia passar pela mesma dor outra vez. Então, me afastei. Parei de ir à feira. Parei de sair de casa. Evitei qualquer lugar onde ele pudesse estar. Mas Renato não desistiu tão fácil. Certa tarde, ele apareceu na minha porta. Minha mãe o recebeu e me chamou. Quando cheguei, ele sorriu, segurando um livro nas mãos. Oh, não quero incomodar, mas soube que você gosta de ler. Achei que talvez fosse gostar deste. Era um livro de poesias. Simples, mas bonito. Hesitei. Não queria aceitar. Mas quando olhei nos olhos dele, percebi que ele não estava tentando me conquistar. Não estava tentando forçar nada. Ele só queria que eu sorrisse novamente. E pela primeira vez em quase 10 anos, eu senti algo parecido com um sorriso se formando nos meus lábios. Depois daquele dia, Renato passou a aparecer mais vezes. Não me pressionava, não falava sobre o passado. Apenas me tratava com respeito e paciência. Começamos a conversar mais. Sobre a vida, sobre coisas simples, sobre livros, sobre os sonhos que eu já tive e que achei que nunca mais poderia ter. E aos poucos, algo começou a mudar dentro de mim. O luto ainda existia. A saudade ainda me assombrava. Mas, pela primeira vez, senti que talvez eu não precisasse viver o resto da vida presa ao que perdi. Talvez houvesse mais para mim. Talvez ainda houvesse algo bonito me esperando. E foi então que percebi que eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu continuava vivendo no passado, presa a uma dor que nunca me deixaria avançar. Ou eu me permitia viver novamente. E pela primeira vez em quase uma década, eu considerei a possibilidade de abrir meu coração outra vez. Mas será que eu conseguiria? Será que eu estava pronta para isso? Eu não sabia. Mas a vida estava prestes a me mostrar a resposta. Os dias se passaram e Renato continuou ali. Ele nunca forçou nada, nunca me pressionou. Apenas esperou. Esperou que eu estivesse pronta para deixar o passado descansar. Mas o passado não se apaga fácil. E por mais que uma parte de mim começasse a desejar uma nova vida, outra parte gritava que eu não tinha esse direito. Que aceitar o amor de outro homem seria uma traição à memória de Antônio. E foi esse conflito que me consumiu durante meses. A cidade inteira já comentava. As vizinhas cochichavam nas feiras. Os homens conversavam sobre isso na barbearia. Será que finalmente Valdirene vai seguir em frente? Eu fingia que não ouvia. Fingia que não me importava. Mas a verdade era que a opinião dos outros era o menor dos meus problemas. O que me assombrava era a culpa. Porque, no fundo, uma parte de mim queria conhecer Renato melhor. Queria saber como era sorrir sem sentir um peso no peito. Queria saber se era possível amar de novo sem apagar o que ficou para trás. Mas e se o destino me tirasse isso outra vez? E se eu me permitisse amar apenas para ter o coração esmagado de novo? E se eu não estivesse pronta? Foram meses vivendo esse dilema. Até que algo aconteceu. Algo que me fez perceber que eu não podia continuar presa no que já foi. E que talvez a vida estivesse me dando uma chance de ser feliz outra vez. Foi uma tarde de outubro de 1974, quando minha mãe me chamou no quintal. Valdirene, achei algo que você precisa ver. Eu estranhei. Minha mãe não era de mistérios. Ela segurava uma caixa de madeira, aquela que ficava esquecida no fundo do guarda-roupa. Meu coração apertou. Eu sabia o que havia ali dentro. O véu do meu casamento. E algo mais.
Minha mãe abriu a tampa e tirou um envelope amarelado pelo tempo. Isso estava dentro do seu vestido de noiva. Encontramos no dia que guardamos, mas você estava tão mal que nunca tivemos coragem de mostrar. Minhas mãos tremiam quando peguei o envelope. A caligrafia na frente era inconfundível. Antônio. Meu peito se fechou. Eu sentei no chão, com medo de abrir. Mas sabia que precisava ler. Com os dedos trêmulos, rasguei a borda e tirei a folha dobrada lá de dentro. A primeira linha me atingiu como um soco. Minha amada Valdirene. As lágrimas vieram antes mesmo que eu pudesse continuar. Mas continuei. Se você está lendo esta carta, é porque eu já não estou mais ao seu lado. Talvez tenha sido um erro meu esperar tanto para te dar isso. Mas eu queria que você soubesse o quanto você mudou minha vida. Meu coração disparou. Desde o dia que te vi pela primeira vez, soube que você seria o grande amor da minha vida. E nunca duvidei disso. Mas também sabia que a vida é imprevisível. Por isso, se um dia o destino nos separasse, quero que prometa uma coisa. Siga em frente. Não deixe que a tristeza te roube os anos que ainda tem pela frente. O amor que tivemos foi lindo, mas ele não pode ser sua prisão. Você merece sorrir. Você merece ser feliz. Você merece amar outra vez. A carta caiu no meu colo. Eu chorei como há anos não chorava. Porque, pela primeira vez, percebi que talvez eu tivesse permissão para seguir em frente. Talvez amar de novo não fosse uma traição. Talvez fosse o que Antônio queria para mim. Naquela noite, me sentei na cama e encarei o teto. O tempo inteiro, eu havia esperado um sinal para seguir em frente. E ele veio da forma mais inesperada. Eu precisava tomar uma decisão. E só havia duas opções: continuar presa ao passado, vivendo uma vida de luto eterno, dar uma chance a mim mesma e descobrir o que mais a vida tinha a me oferecer. E então, pela primeira vez em anos, tomei coragem. No dia seguinte, vesti um vestido azul claro, simples, e fui até a loja de tecidos onde Renato trabalhava. Quando entrei, ele olhou para mim, surpreso. Eu nunca havia ido até ele. Ele secou as mãos no avental e veio até mim. Valdirene, está tudo bem? Respirei fundo. Eu queria saber se aceita me acompanhar até a praça hoje à tarde. Ele piscou como se tentasse entender. Quer que eu vá com você? Sim. Ele não perguntou mais nada. Apenas sorriu e assentiu. Vou buscá-la às 3. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez em quase 10 anos, eu estava permitindo que alguém me acompanhasse de verdade. Não era amor ainda, mas era um passo na direção certa. E talvez fosse o começo de algo bonito. Naquela tarde de outubro de 1974, quando saí de casa para encontrar Renato, senti meu coração bater forte no peito. Eu não sabia o que esperar. O vento soprava leve, balançando as folhas secas nas calçadas. O céu estava limpo, azul como há muito tempo eu não reparava. Andei até a praça central de Sinimbu, onde combinamos de nos encontrar. Me sentei no banco de madeira perto da igreja, aquele mesmo lugar onde anos antes sonhei com o futuro que nunca aconteceu. E então, ele chegou. Renato vestia uma camisa clara e calça de linho. Parecia que também estava nervoso. Quando me viu, sorriu. Um sorriso tímido, quase sem jeito. Fiquei feliz com o seu convite. Assenti, sem saber o que dizer. Eu ainda estava aprendendo a falar de novo, aprendendo a sentir sem medo. Ele se sentou ao meu lado e, por alguns instantes, ficamos apenas observando o movimento na praça. O barulho das crianças brincando, os senhores conversando na calçada, as mulheres com sacolas voltando da feira. Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio. Você sabe que eu nunca quis te apressar, não sabe?
Assenti. Eu sei. Ele respirou fundo e continuou. Eu nunca quis substituir nada na sua vida, Valdirene. Eu só queria que você soubesse que ainda há coisas boas para viver. E se um dia você sentisse que poderia... Eu queria estar aqui. Fechei os olhos por um segundo. Meu coração pesava menos agora. Respirei fundo antes de responder. Acho que estou pronta para descobrir. Ele não disse nada. Apenas segurou minha mão com delicadeza. Como se entendesse que aquele simples gesto já era grande demais para mim. Naquele momento percebi que pela primeira vez em quase 10 anos, eu não sentia culpa. Eu sentia leveza. E aquilo era o suficiente para dar o primeiro passo. Depois daquele dia na praça, Renato e eu começamos a nos ver com mais frequência. Nada era apressado. Não havia pressões. Apenas conversas, risadas discretas, passeios curtos pelas ruas da cidade. E aos poucos, meu coração começou a se abrir novamente. Aos poucos, comecei a perceber que não era uma traição seguir em frente. Porque seguir em frente não significava esquecer Antônio. Seguir em frente significava honrar a vida que ele queria que eu vivesse. E, de alguma forma, eu sabia que ele ficaria feliz por mim. O tempo passou e, em 1976, Renato me pediu em casamento. Quando ele disse aquelas palavras, meu coração parou por um instante. Valdirene, eu te amo e quero construir uma vida com você. Sei que seu coração sempre terá um espaço que pertence ao passado. E eu respeito isso, mas quero que me deixe fazer parte do seu futuro. Quer se casar comigo? Era a pergunta que eu sempre tive medo de ouvir. Porque, durante muitos anos, eu achei que nunca conseguiria dizer sim, outra vez. Mas olhando nos olhos de Renato, eu soube que estava pronta. E pela primeira vez desde 1965, eu disse sim. No dia 12 de junho de 1976, exatamente 11 anos após o dia em que minha vida desmoronou, eu finalmente me casei. Mas não houve igreja enfeitada, nem vestido branco, nem festa grandiosa. Dessa vez, eu quis diferente. Nos casamos no cartório, com uma cerimônia simples, cercados apenas por nossas famílias e amigos mais próximos. Meu vestido era azul claro, sem rendas, sem véu, sem lembranças do passado. E quando olhei para Renato ao meu lado, soube que estava no lugar certo. Talvez não fosse a história que eu sonhei quando jovem, mas era uma história bonita. Era a minha segunda chance, e eu aceitei de coração aberto. Os anos passaram. Eu e Renato construímos uma vida juntos, uma casa modesta, um lar cheio de paz. Tivemos 2 filhos, que trouxeram alegria aos dias que antes foram tão escuros. Mas nunca, em nenhum momento esqueci de Antônio. Ele sempre viveu dentro de mim, em cada memória, em cada pensamento. Mas agora ele não era mais uma dor. Ele era uma parte bonita da minha história. Uma parte que me ensinou a amar. E no fim das contas, não foi uma despedida, mas um novo começo. Hoje, aos 79 anos, ainda guardo aquela caixa de madeira no fundo do guarda-roupa. O véu do meu primeiro casamento ainda está lá. A carta de Antônio também. E quando fecho os olhos e lembro de tudo que vivi, percebo que meu coração teve espaço para 2 grandes amores. E por mais que a dor tenha sido grande, a vida também foi generosa comigo. Porque, no fim das contas, eu tive o final que nunca imaginei. Mas foi o final certo para mim. Se você gostou da minha história de vida, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso ajuda muito. Até mais, queridos e queridas.